Boa tarde, bem-vindos ao Donas Podcast. Esse podcast que tem a missão de contar a história das mulheres, contar um pouquinho como elas vivem, contar sobre como elas empreendem, a forma com que elas levam o seu feminino, e isso faz com que a gente se sinta mais conectada e mais junta na nossa jornada, porque às vezes quando a gente está empreendendo, a gente se sente tão sozinha, então isso traz mais força para nós. E toda mulher tem uma história que merece ser contada. Oxe, esqueci do microfone, desculpe. Voltei. E hoje estamos aqui com a maravilhosa Nayara, que é a minha convidada do episódio 9. E hoje vamos falar muito de empreendedorismo e muito sobre cores também. Com certeza. E a história da Nayara é muito legal. E nós somos amigas não é muito tempo, né, Nay? As nossas vidas foram se encontrando aí, né? Mas se a gente for... Não vamos fazer muita conta, não. Mas se a gente for fazer, Babi, vai beirar 10 anos. Nossa, tudo isso. Toda vez eu falo, nossa, tudo isso, porque eu não fico contando, é isso. Pré-pandemia, mas não vamos contar. É verdade, Nay. É mesmo. Então, assim, gente, estamos aqui mais um dia com uma queridona, que inclusive foi Nay que colocou este nome, que ela falou, o que você acha de colocar queridonas? Eu falei, poxa, gostei. Então, vocês são queridonas agora, todos estão aqui, porque Nay. E me conta um pouquinho sobre a sua história, o que você faz, se apresente para o público. Oi, pessoal, que alegria estar aqui. Muito obrigada, Babi, pelo convite. Essa iniciativa, gente, incrível. Eu fiquei muito contente, primeiro, de ver esse movimento que você fez e, né, e mais lisonjeada ainda de ter sido convidada para estar aqui hoje. Esse movimento super importante que é a gente unir as mulheres, que é a gente falar sobre empreendedorismo, esse assunto que é tão novo, né, pra gente. E eu, como uma tradicional originária dos anos 90, o empreendedorismo, gente, é assim um bicho de 7 cabeças. É algo muito novo, muito né, novo. Nós. A gente não cresceu ouvindo falar sobre isso. A gente nunca estudou isso na escola. Então, assim, de fato, é um ambiente que não tá, né, na nossa familiaridade. Pois é. A gente troca o pneu com o carro andando, como diz, vai fazendo e vai aprendendo e vai pesquisando. Então, esse espaço aqui para a gente unir mulheres que também estão nos seus movimentos, aprendendo, estudando, executando. Demais, gente. Estou muito feliz, orgulhosa de você. Ai, obrigada. Lindo te ver, maravilhosa. Muito, muito feliz. A Nay é nossa primeira fã, sim, mesmo, gente. De carteirinha, de carteirinha, ela assistiu ali desde o primeiro. E logo no comecinho, a gente assim... Então tá, quando que você vem, né? Já foi agendada. Já foi agendada, que ela só podia agora, porque já estava já desde o comecinho. Conciliando a agenda e tudo, né, Babi? E demais também falar aqui sobre o Podwork, a MedMac Fibra Ótica. Que são os nossos patrocinadores aqui. Super parceiros desse projeto. Gente, demais. Parabéns para vocês todos. E vida longa ao Donas Podcast. Amém. Vamos que vamos. E conta um pouquinho agora da sua história, que eu quero saber. Vamos lá. Então, assim, você se formou quando? Vamos colocar uma linha do tempo. Vamos lá, gente. Vamos comigo, que eu sou boa disso. Pois exatamente. Por isso, vamos contextualizar, vamos contar. Contar tudo. Olha, eu me formei em arquitetura. Não foi a minha primeira escolha de faculdade. Eu comecei fazendo moda. Isso eu não sabia, Nay. Verdade. Comecei fazendo moda logo depois do ensino médio, aqui na Univap, aqui no Vale mesmo. Sim, tinha. Eu nem sei se tem ainda, pra dizer a verdade. Também. Eu acho mudou bastante tudo, a grade. Também não sei dizer, gente. Pesquisem aí, se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha que eu não sei falar.
E aí, também não foi eu admiro, gente, aquelas pessoas que nascem sabendo o que vão querer ser, né? Pois é. Nasce e já fala, ai, quero ser tal, admiro. Mas E segue, né? segue, Não é o maravilhosa. nosso caso. Pena que não é o nosso caso. Não, gente, não foi assim comigo. No colegial ali, chegando perto de tomar essa decisão, eu tinha muitas ideias, tinha muitos interesses, e sempre fui pesquisando, sempre fui também associando as matérias que eu gostava com o que tinha na grade das faculdades que eu pesquisava, Uhum. e cheguei que moda seria algo interessante e comecei. De começo, eu gostei muito do curso, me interessei, mas ainda senti que não era bem aquilo, eu não me via como uma atividade naquilo. Uhum. E aí, nesse momento, foi quando eu parei e revisando os cursos e pesquisando, falei, bom, é arquitetura, tá muito perto. E assim foi. Quando eu comecei a arquitetura, eu me encontrei. Ah, que legal. Nossa, era aquilo. Então, é uma atividade criativa, é uma atividade que muito está diretamente relacionada com as pessoas e a forma de viver das pessoas, Uhum. interfere bastante na vida das pessoas, né? Essa ideia de trazer soluções e bem-estar. Logo de primeiro, já me interessou, me cativou, amei a faculdade, todas as matérias. Claro, tem umas que a gente tem mais Tem umas mais afinidade, técnicas, que a gente, outras quem não. é artista normalmente não gosta das técnicas, né? Tem uns detalhes, claro, natural, né, em tudo. Mas no contexto, assim, eu me encontrei. Era aquilo mesmo. E eu fiquei muito feliz por ter a oportunidade de fazer esse curso, né? Tá perto da onde eu morava. Sim. E então fui muito feliz mesmo. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Então, eu concluí a faculdade 1 ano e meio depois do que a minha turma concluiu, Sim. porque eu fiz esse intercâmbio e também foi um período incrível na minha vida. Eu fui para estudar arquitetura Aham. e somou demais, tanto profissionalmente quanto Com pessoalmente, né? certeza. Pra onde você foi? Eu morei nos Estados Unidos, em Ah, Nova legal. York, então Uhum. foi 1 ano e Nossa, meio que lá. ali é uma parte da arquitetura bem urbana, né? Sim, sim, e foi incrível, assim. Ver também como uma sociedade diferente vive, se organiza. Foi a primeira vez que eu saí do país, Uhum. então é muito, muito interessante que quando a gente está aqui, parece que a gente ganha clareza, na verdade, da forma que a gente vive, dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, quando a gente vê algo diferente, Pois né? é. E então trouxe um olhar, abriu assim o meu olhar para diversas facetas assim que eu nunca tinha, claro, né, dado atenção, tanto profissionalmente no mercado da arquitetura, Certo. no Brasil, né, no meu país, quanto pessoalmente. Então foi uma experiência enriquecedora demais. Eu sempre falo, né, muito bem da experiência, mas claro que também teve muitos desafios, Com né? A certeza. gente, num país estrangeiro, a gente é um imigrante, então Uhum. o olhar sobre nós é outro. Carregamos a bênção, né, de ser mulher, e aí tem outro Outro olhar, olhar, estudando, então é outro olhar. Uhum. Tudo muito sutil, mas a gente percebe, né? Uma fala, uma confirmação, que ali você tá no lugar de, nossa, preciso mostrar aqui que sim, eu estou aqui, que sim, eu fiz por merecer estar aqui, Certo. sim, eu dou conta. Então tem esse quesinho também que teve nesse período, ficou muito claro para mim também. Então me formei em 2016. Uhum. Voltei, terminei a faculdade aqui e me formei em 2016. E aí, gente, 2016, quem é arquiteto aqui que se formou nessa época? Dá um abraço aqui. O que Babi. aconteceu em 2016? Eu só sei que o Augusto nasceu. Augusto nasceu, maravilhoso, mas estávamos
no auge da crise de 2015 ali do Brasil. Sim. Então, no meu mercado, o movimento, na verdade, era das empresas estarem fechando, Certo. falindo, fechando, Sim. enfim, empresas saindo do país, a construção civil parou, e eu tava lá, No querendo meio disso. trabalhar no meio disso, toda animada, voltando, né, recém-voltada do Nossa, intercâmbio, com um monte de coisa na cabeça e tal, para realizar. Então, foi um período bem difícil, bem difícil. O mercado foi um fato, que ele deu uma boa estagnada e de uma crescente que o Brasil vinha vindo sim, na pois é, construção com civil, certeza. né? Tinha muita gente construindo, muita gente fazendo muita coisa. As pessoas com poder aquisitivo ali, que foi aquela época que Exatamente, muita gente viajou pra fora mesmo. exatamente. 2014, acho que finalizou ali 2014. 2014 Porque a começou. gente sempre fala desse corte, porque foi a época que nós nos casamos, em 2014. E aí a gente conseguiu casar, ter dinheiro sobrando. Ai, que maravilha! E assim, casou com um casamento pago totalmente. Então, assim, e aí a gente falava, puxa, se a gente tivesse deixado pra casar esse ano, que foi 15, já ia ser um pouco mais difícil. Então, de fato, lembrei realmente desse movimento acontecendo. Foi um movimento bem significativo, né, do nosso país e a construção civil ali, né, num primeiro momento impactada. E de fato, hoje ainda aí vai dar, né? Estamos aí beirando 10 anos, né, dessa fase. Isso. E eu vejo que a construção civil não voltou no mesmo patamar que ela vinha, sabe? Perfeito. Já saímos, claro, Daquele limbo ali, avançamos bem, mas não voltou ao patamar que vinha de crescente. E é claro também, né, tudo já são 10 anos, mas já estamos num outro contexto de mundo, né? Totalmente, porque aí aconteceu muita coisa nesses últimos tempos. E aí tudo muda mesmo, e imagino que, enfim, vai ser tudo muito diferente. A gente tem as tecnologias aí cada vez mais, né, imersas no nosso dia a dia, para a expectativa aí da IA e de tudo que ela vai entregar e que está entregando, e muito serás, né? O mercado também eu vejo que é outro mercado no sentido de fornecedores mesmo, sabe? Materiais e fornecedores. Isso está mudando muito também. Acho que com essa facilidade das compras pela internet, das diferentes localidades mesmo de produção de materiais, em específico, né, para construção civil, isso tem mudado bastante nosso acesso aos materiais. A reprodução de materiais em outros formatos também, né? Que a gente tem alcance e dão aí possibilidades. Então, já é mesmo um contexto bem diferente. Sim. Não tem como. Apesar do período ser relativamente pequeno, né? 10 anos, mas... mas bastante coisa aconteceu nesse meio tempo. E isso impacta muito na arquitetura. Muito, porque aí as pessoas, mas aí elas impactam no sentido assim... Porque aí elas impactam na arquitetura, no sentido de nossa, toda vez organizacional de uma construção, mas e na parte de design de interiores, por exemplo? E aí, porque aí tem esse paralelo. Tem sim. Porque o que acontece, Babi, a arquitetura, a construção civil, ela é uma área muito interessante. Porque ela conversa com diversos meios e áreas, sabe? Então, assim, num primeiro momento, dentro das nossas casas, desde a escala, né, da nossa casa, onde a gente vive, aquele lugar que eu, no meu trabalho, costumo falar que é o nosso templo particular, a nossa casa, né? Não existe, gente, lugar no mundo que tenha maior concentração das suas memórias, dos seus amores, das suas energias dentro da sua casa. Não tem. A sua casa é o seu templo. Eu gosto muito de trabalhar com esse conceito. E então, desde essa escala,
até a escala da cidade, até a escala de um estado, eh, a construção, ela reflete a forma como vivemos. Perfeito. Ou seja, hábitos, horários, tecnologias, tudo isso reflete a forma como essas estruturas se organizam. Uhum. Quando a gente fala da construção civil, a gente fala sobre os materiais disponíveis naquela época. Então, uma edificação, uma casa, um prédio, ele marca temporalmente, sabe, uma época, porque ele Certo. reflete os materiais daquela época, Uhum. as tecnologias que foram possíveis para ganhar aquelas formas. Não tem como. Então, ela reflete um marco temporal. E aí a gente fala, então, sobre, né, os materiais, essas possibilidades tecnológicas dentro da construção, dentro da nossa casa, a mesma coisa. Uhum. Então, quando a gente vê exemplos e estuda, por exemplo, as casas da época do Brasil colonial, lá na época que a economia forte do país era o café. Uhum. Olha que exemplo legal, a cozinha, Babi, era até um anexo da casa. A cozinha nem estava dentro da casa, gente, vocês acreditam? Mas aí tem todo o contexto daquele tempo. Então, a alimentação, primeiro, ela era cultivada ali próximo. Os Certo. animais também eram criados ali próximo. Para chegar a proteína na sua mesa, ela saía do seu quintal, alguém manipulava o animal, Certo. fazia tudo ali. Então, a cozinha era considerada uma área, como se fosse uma área suja da casa, Certo. porque você E tinha... usualmente quem cozinhava não era quem estava consumindo, né? Exatamente. Quer dizer, ia consumir, mas não da mesma forma, diretamente. Não é exatamente. Então, olha como mudou, né? Nossa, hoje a cozinha é o centro de uma casa. Exatamente. Tanto Hoje... que tem esses conceitos que eu particularmente, a minha até é assim, que é tudo junto. Integrado, né? isso. E eu não gosto, porque eu gosto muito de uma porta, porque eu acho que fica cheirando comida pela casa verdade. inteira. Então, assim, esse é um conceito interessante. E eu nunca tinha me dado conta que, de fato, é integrado. Por quê? Porque justamente era excluído. E quem fica na cozinha, normalmente, ele é o último ao comer. Exatamente. Né? Ainda é assim. Exatamente. Vocês que estão aí assistindo a gente, pode comentar aí se você é o da cozinha, se você é o que fica batendo papo. Porque é exatamente isso. Hoje em dia, a gente já pode pegar a carne, que se for isso que a gente for, né, servir, ela já avançou na linha de produção para chegar na nossa mesa, caramba, né? você não tem que matar ninguém. Exatamente. Ninguém não, nenhum animal. Nenhum animal, você não precisou, né, destinar lá as partes. Então você já pega do mercado, já economizou uma parte, é um processo dessa parte da alimentação. Fora que hoje a questão da alimentação é um hábito muito social, né, Babi? Sim, a gente faz as nossas jantares, os cafés da tarde. Se junta para comer, evento, é um né? evento Social que a gente, né, durante o preparo, a gente troca receitas e conversa sobre coisas que viu, os preços das coisas. Sempre, né? Hoje né? Um assunto. E aí a gente incorpora esse ambiente dentro da nossa casa e não só dentro, a gente quer que ele esteja integrado com a área social da nossa casa. Sim. Porque as mesmas pessoas que são, vamos dizer, que estão recebendo ali em casa, são elas que estão produzindo o alimento. Então, o seu convidado, é um evento ali, a cozinhar, depois se alimentar, né? Então, de fato, a forma como a gente vive, os nossos hábitos, a tecnologia que a gente vive no nosso contexto, ela reflete a forma que a gente habita tanto a nossa casa quanto a cidade. Olha que interessante. Hoje, nas cidades, a gente vê também a imersão da tecnologia nas cidades, né? No transporte público,
mesmo também nos prédios, a questão da publicidade, como tem mudado o aspecto, assim, de visual da cidade, Sim, né? sim. A gente deixou de ter aqueles outdoors enormes, ou Agora tudo é eletrônico, eletrônico. digital, são Aham. luzes, E e e imagino muda. que você que Nova York tem muito esses painéis digitais, né. Tem. Imagina como hoje, 10 anos depois, como deve ter já evoluído muito É, isso. de fato, tem o local lá na cidade, né, a Times Square, que é Uhum, conhecida por ser essa área onde tem essa grande disposição de painéis de publicidade. uhum. E, de fato, é o trabalho daquela turma buscar tecnologia para a imagem ser melhor, para os efeitos serem melhores, o tamanho. Então, para quem é dessa área também, realmente é um mundo muito interessante, de muito desenvolvimento, com certeza. Então, já me perdi na sua pergunta, mas Não, a gente estava contando da sua trajetória, contando, né? contando sobre isso. Então, isso é muito interessante, que vai refletir como a gente mora, sabe? Como a gente usa os espaços. Ah, agora também é interessante, a gente tem aí os carros elétricos, né? Sim, isso também Que impacta. é um assunto super recente, impacta super a questão da infraestrutura que precisa ter para esse carro ser carregado, a infraestrutura elétrica, né? É uma demanda aí para cidades, para as empresas aí, né, que trabalham com fornecimento de energia também, Uhum. porque é uma carga, né, maior, então não dá, gente, para ligar no da tomada da sua É, sala, não tipo, vai achar dar, que vai não. ter um carro elétrico e vai ligar na tomada da air fryer. Não, air fry não, gente, é outra estrutura, sabe? Se você, por exemplo, você tem um prédio, é uma fiação que tem que sair do pó, específica, né? Um Certo. cabo específico, Isso tem é que muito sair da interessante, porque rede. a gente pensa assim: "Ah, o carro elétrico, É não, só vai ter. carregar, é só ter". E não é, precisa habitar, coabitar o carro com Exatamente. a forma que você vive. Que Exatamente, é toda interessante. uma infraestrutura. Então, com certeza, enfim, vindo, se confirmando, se concretizando, né, essa tecnologia para os nossos veículos aí, vai demandar bastante da infraestrutura da cidade, Com né, certeza. e tecnologias também para fazer isso ser viável, né, cada vez mais viável para a maioria das pessoas, né, e inclusive as que já têm a sua casa, já moram no seu prédio, já Sim. está tudo estabelecido, Pois é, né, porque tem isso, as casas e todas as estruturas, elas vão acompanhando. vão E acompanhando. nem todo mundo às vezes está dentro dessa evolução, né? Principalmente, a Exatamente. gente sente talvez isso muito agora aqui no interior, né? Uhum. Ainda que está crescendo bastante, mas de fato não dá para comparar com uma cidade maior. É. Você que mora em São José e vem aqui para Taubaté e Pinda, você percebe bem essa forma diferente de integração da cidade e tudo mais, assim? Ah, Mesmo percebo. essa característica menos de interior para Sim, lá e mais para cá. sim. É, a região aqui que a gente vive, né, é uma região privilegiada, né, Babi? Uhum, A gente está num eixo aqui de muito acesso a produtos, a serviços, a estudo, né? A gente está uhum. numa região muito privilegiada. Eh, Mas ainda assim, com certeza, entre as cidades, eu reparo diferença sim, e ainda mais por estudar a área e ser da área, Sim. então é algo até que eu gosto muito de observar as cidades e como elas funcionam, porque de fato é bem diferente. Apesar de serem também cidades muito próximas, né? A Sim, gente nossa, vive entre cidades muito isso é próximas muito uma das outras, interessante, né? mas cada uma tem uma característica, se desenvolve mais de um lado, a gente consegue observar assim. Bom, fomos para o macro, agora vamos para o micro. Vamos lá. No seu trabalho, como que você constrói isso para o seu cliente? Uhum. Que você tem o sobrado. Não, antes de chegar no seu cliente, eu quero. Como é que surgiu o sobrado amarelo? Porque é Sobrado uma história legal. O amarelo. sobrado amarelo é uma história bacana. Sobrado amarelo. Gente, o Sobrado Amarelo é um projeto do meu coração. Que Muito aí, querido. este projeto é muito você. Muito eu. Muito querido. Com o Sobrado Amarelo, a minha intenção, Babi, é entregar para as pessoas autonomia
de conhecimento, para que elas possam, nas suas casas, terem confiança e segurança para tomar suas decisões e fazerem as suas escolhas. Perfeito. Claro que a gente precisa trabalhar o gosto pessoal, a gente precisa trabalhar essa questão de hábitos, que quando a gente pensa em trocar um piso, a gente pensa em pintar uma parede, dificilmente a gente vai pensar em vincular tudo, meus hábitos, meus horários, meus gostos. O detalhe, Babi, vai desde gostos de música e filmes. Isso conta muito sobre você. Sim, eu acho interessante porque a gente já conversou sobre isso e como essa área, a parte que você segue é uma parte muito ligada à moda, Com né? certeza. Porque é o gosto pessoal da pessoa. Com certeza. E isso é muito importante. Na sua casa, a satisfação de você habitar a sua casa e se sentir bem nela, e sentir alegria, e sentir que ela reflete os seus gostos, ela está diretamente relacionada com esses processos, o quanto de tempo ao tomar uma decisão, você se empenhou em refletir sobre suas memórias. Gente, uma casa tem que ter as suas memórias. Já ouvi por aí algumas pessoas falarem, mas dizem que não pode ter porta-retrato em casa, que é brega, que é... Sim, Gente, que absurdo, que absurdo. Cuidado com as coisas que vocês escutam, de quem que vocês estão ouvindo as coisas, porque assim, aquilo, no seu templo particular, que é a sua casa, gente, as suas memórias, elas só vão cada vez mais reforçar a sua origem, as coisas boas que você realizou, os seus pontos de alegria. e que moram pessoas de verdade. E que moram pessoas de verdade. Tá tudo ali. Uhum. Não tem cabimento a gente achar que é sanamente saudável você eliminar suas memórias. Imagina, tanto quanto aquelas casas, e aí vai, né, Eu ia falar. monocromáticas branco. Gente, por favor, quem é que consegue, Babi, só usar branco um mês? Não? Vamos pensar, né, no vestuário. Você consegue? Você dá conta de usar branco todo? Gente, nem quem trabalha, quem é médico, consegue usar branco todo o Exatamente, tempo. Tipo assim, consegue porque precisa. Mas Claro. isso também já mudou ao longo dos anos. Vem mudando, né? Porque não dá, gente. Branco, ainda mais. Exato. E assim, o vestir, tanto quanto o habitar, é uma expressão de si. Perfeito. Então, assim, quem aqui que acorda com o mesmo humor todo dia? Num ano inteiro? Nossa. Jamais. Tem dia que a gente tá mais alegre, tem dia que a gente tá mais borocochô, tem dia que a gente tá mais reflexivo, tem dia que a gente tá mais expressivo. E é a forma como a gente se veste, a forma como a gente habita, acompanha todas essas nossas oscilações naturais. Certeza. E isso que é o saudável, né, Babi? É essa oscilação. Porque quando normal. a gente consome, né, revista, por exemplo, que vê aquelas casas... Hoje eu acho que mudou um pouco, mas algumas vertentes mudaram. Mas assim, ainda se acha bonito. A casa que parece que não tem ninguém. Aí você olha e fala assim, gente, mas como é que a pessoa vive com isso? Será que vive mesmo? Mas, gente, sabe o que isso é? Eu vou dar um furo de reportagem. Falo, porque eu sempre fiquei muito curiosa quanto a isso. O que acontece? A produção fotográfica, quando uma casa sai na revista, geralmente, de fato, ela ainda não está habitada. A mudança toda não veio ainda. As pessoas não estão lá na rotina, ali, sabe? Do café da manhã que sai correndo e a louça fica na pia. Ainda, geralmente é uma fase que a obra já acabou, a obra já está limpa, mas de fato ela ainda não está habitada. Então, tem algumas produções que ainda levam alguns itens, um vasinho de flor para pôr na mesa de centro, leva uma frutinha falsa para pôr na mesa, para dar uma humanizada mínima, sabe? Então, realmente é uma construção ali. Com certeza, exatamente. De uma fase mesmo que a casa tá para ser entregue e acaba que se faz tipo assim, momento tem propício. Gente, mas ainda não mudou tudo. É aquele comecinho, né? Aquele começo de mudança. A gente tem que fazer um só para falar sobre mudança, gente. Meu Deus. Vamos pular essa parte. Não. Mas interessante, porque
virou sinônimo, isso tanto na moda como na arquitetura, né? Que aí, quando eu digo arquitetura, eu tô dizendo no geral, tá? Que é feio ter cor, é feio ter muitas coisas, Eu sou uma pessoa que sou muito maximalista, eu não consigo pensar no minimalista. E assim, e aí, por quê? Porque o minimalista, na verdade, ele trouxe esse aspecto geralmente do bege, do branco, do neutro, e vai tirando toda a característica humana. Exatamente. Até. E a personalidade. Pois é, que né? cada um de nós tem. Que cada um tem. E de coisas que a gente expondo, vivenciando, a gente reforça pra gente mesmo. Aquelas conquistas, aquelas alegrias. Assim, tem uma evolução também das casas estarem diminuindo cada vez mais de espaço, né? Certo. Tem essa vertente aí que também envolve várias outras influências, mas que aí a questão do minimalismo, do desapego e tal, é onde entra muito esse apelo, assim. Mas ainda assim, eu acredito que uma casa saudável, uma casa que a gente tenha satisfação ao entrar, você na sua casa mesmo, né? Que esse é o mais importante, né? Você tá realizado dentro da sua casa com o ambiente que você ocupa. Sentir que ela acomoda ali todos os objetos que você usa no seu dia a dia. Certo. Que ela acomoda todos os seus hábitos, ou seja, se você recebe pessoas ou não, se você tem animais ou não. A sensação da satisfação numa casa, ela certamente vai ter suas memórias lá, suas memórias afetivas. Ela certamente vai ter os seus pertences mais queridos, os seus pertences que você mais usa. E é interessante também pensar, Babi, que a gente ouve-se muito falar sobre as diferenças. Diferenças. Mas, por um outro lado, se vocês separarem bem, prestem atenção. O quanto, por um outro lado, a tentativa é de homogeneizar, né? Sim. Vestimenta, cores. Total. Então, tem coisas que a gente precisa dar atenção. Porque não é só aquele detalhe, tem muito mais por trás. Tem muito mais. E aí, a gente precisa dar atenção e trazer para uma reflexão nossa. Certo. Ver se faz sentido ou não. Pode ser que faça sentido. De repente, assim, tem pessoas que gostam mesmo do minimalismo, que gostam de poucas coisas. Isso. E tá tudo bem, porque faz parte da personalidade dela. Exato. E é isso que eu ia até te perguntar. Por exemplo, chegam duas pessoas que são diferentes uma da outra. Acaba prevalecendo uma. Quem gosta mais das coisas, que no caso, por exemplo, que nem eu, que gosto de um monte de coisa, gosto de detalhezinho, gosto de não sei o quê, acaba que prevalece o meu maximalismo. Como é que isso... O coabitar, né? O coabitar, porque o coabitar também tem das pessoas da casa. Sim, com certeza. E cada um é de um jeito. Por exemplo, na minha casa coabitam 5 pessoas. Na sua são 2 pessoas e 2 gatos. Exato. Então, assim... Como é que a gente quando você analisa isso no projeto? Sim, é super importante. Todas as pessoas que integram, né, aquele ambiente precisam ser incluídas nessa questão da reflexão dos gostos, dos hábitos. Isso é super importante. E também a inclusão da opinião delas, dos gostos delas, que vai fazer essa casa ter o sucesso na satisfação do... Ai, minha casa. Certo. Ai, como eu gosto daqui. Sempre tem, Babi, como a gente somar e equilibrar. Sempre tem, sempre vai ter. Seja num espaço que uma pessoa usualmente usa mais, ali dá uma prevalecida no gosto pessoal dela. Perfeito. Um cantinho. Isso é uma forma de, né? Dar uma direcionada e coabitar aí todos os gostos, mas os espaços comuns também sempre tem como a gente chegar numa composição que vai ser agradável para todos. Sabe que o nosso habitat, a gente não define por um elemento. Então, não vai ser um tapete, não vai ser uma almofada, não vai ser.
que vai resolver aquele espaço. Uhum. Vai ser a composição de todos esses elementos. Todo. O sofá, desde a cor da nossa porta, tudo, a cor da parede, o ambiente, o móvel que a gente põe para dispor os nossos objetos, se a sua sala tem TV, a TV, se não tem o som, é a composição de tudo isso. E essa composição é única para cada um, vai revelar esse conjunto muito pessoalizado, e o sucesso dele exatamente está linkado quando todos participam e põem sim seus gostos, põem suas vontades, quando a gente consegue organizar o espaço para que ele contenha, né, tudo aquilo que a gente precisa. Então, de repente, a gente tem muito isso também. A pessoa chega com uma ideia de que na sala dela ela não quer algum elemento, por exemplo, TV. E no uso do dia a dia, a sala é a grande centro de reunião da família. Perfeito. Então aí, como é que não vai ter a TV lá? Como que não vai ter, né? Ou uma família que tem o hábito de discos, toca discos, tem essa cultura, gosta, né? Coleciona, ouve junto. De repente vou dispor ele num quartinho, bem pequenininho. Onde ninguém acessa. Que não cabe todo mundo. Então, a gente... É muito importante esses hábitos, os gostos pessoais virem para a conversa ali, para eles acomodarem esses nossos objetos importantes. Isso também tem muito a ver com nossa satisfação na forma que a gente mora. E o sobrado vem com essa intenção. Passar informação para, no que a pessoa tem alcance de tomar a decisão na casa dela, ela fazer com confiança, com segurança, com autonomia da linguagem, de estilo que ela tem. Sim. Nós todos somos capazes e temos podemos ocupar esse lugar de melhorar os nossos espaços, sabe? Vai ter cenários e momentos que você vai precisar de um profissional, né? Perfeito. Tomem cuidado aí com começar a quebrar parede, não é por aí, né? Tem alguns momentos que vocês vão precisar, sim, de profissionais. Mas escolher, de repente, você está querendo mudar a sua sala, você quer escolher seu sofá, você quer trocar o tapete, você quer mudar a disposição. Isso você pode ter, sim, autonomia de resolver na sua casa, com certeza. Saber o que vai dispor, vou dispor essa foto, mas que porta-retrato. O que acontece muito é isso também, né? A gente compra um porta-retrato um dia que a gente gostou. Aí passou uns tantos meses, você tá em outro lugar, você viu outro porta-retrato, você amou. Aí você traz pra sua casa. Aí quando você põe na mesma mesa, você fala... Nossa, eles não combinam, e aí? Tem um outro aí que não tá falando, né? Aí você pode pensar, é verdade, né? Não pode ter porta-retrato em casa. Olha como a falta de informação engana a gente. Você pode associar que, o erro é ter porta-retrato em casa. Jamais, jamais. Não é isso. É só uma questão, um detalhe pequeno de composição, que vocês também podem ter essa autonomia de decidir, compor e ficarem satisfeitos. Que legal, que interessante, porque assim, a gente até faz isso no feeling, né? Então, é justamente por isso que a autonomia é tão importante, porque se a gente faz, mas tem alguém falando, olha, presta atenção, vamos fazer tal coisa. Então, assim, você dá autonomia para o cliente é maravilhoso. Eu sou super... É justamente o que eu faço em moda, em costura de imagem, é justamente isso. Dar autonomia. É você saber olhar pro seu guarda-roupa e saber escolher. Eu tenho essa peça. Eu tenho esse porta-retrato com esse. Talvez eles não combinem ali naquela mesa, mas pode ficar um aqui e um outro lá. Com certeza. Então, é isso. Eu acho que o que acontece justamente é tirar essa personalidade das pessoas, que é o que tem acontecido. E com uma informação... Que é muito jogada ali. Pasteurizada. Não pode. Não pode por quê? Agora é só branco, só põe branco. E tem uma coisa que é interessante que eu adoro, mas eu acho que ele... E aí, me desculpe quem gosta, mas o Feng Shui, por exemplo, eu acho que é uma cultura muito interessante, mas dependendo... E até descobri que tem várias linhas, não é uma só. Porque eu falava assim, gente, mas... Nossa...
quer dizer então que minha vida não vai andar porque o meu negócio não tá... Aham. Então, traz uma culpa ali também da pessoa, e aí... Porque também não é por aí. Não é por aí, gente. Olha só que interessante. Se a gente pensa no Feng Shui, realmente é uma área interessantíssima. Uhum. Ela envolve aí a crença em energias. Então, para quem gosta e Sim, acho acredita, é muito um bacana. tópico legal de pesquisar. Mas a gente tem que lembrar que ela é de origem oriental, né? Então, gente, por favor, vamos lá se contextualizar nesse meio. A cultura oriental, né? São outros hábitos, Pois são outras é. crenças, é outra forma de se alimentar, é outra forma de fazer amizade. Gente, é Que tudo diferente. interessante, né? Olha, e vou lembrar, eu não sei se minha mãe tá assistindo, mas eu conversei com a minha mãe semana passada sobre isso, que Aham. ela falou, a minha mãe estuda muito plantas, Aham. estudava plantas, e ela esbarrou justamente nisso, É. que muito do que ela estava estudando era oriental. É. Aí ela falou, nossa, mas como é que eu vou trazer isso pro Brasil? E a gente não sabe disso. É. Eu nunca tinha me dado conta disso. É. E aí, ó, tá vendo? Mais um motivo pra gente saber que, claro, a base oriental é muito interessante, Uhum. muito estudo, mas vamos contextualizar pra nós. Exatamente, gente. Assim, com certeza tem coisas muito boas e interessantes que a gente pode aplicar em casa. Mas pesem essa questão do contexto. É uma cultura diferente. A gente, Babi, imagina a forma que a gente recebe as pessoas em casa. Completamente no volume que a gente diferente. recebe, na frequência que a Não, gente inclusive, recebe. você falando dos espaços físicos, justamente lá, não todas as cidades orientais, mas a maioria vem dessa visão realmente minimalista, Exatamente. menores, em espaços menores também. Que é uma característica e uma necessidade deles, né? Então, assim, que nem todas as casas são dessa forma. Exatamente. Então, que a gente precisa interessante. pesar bem as informações que a gente recebe e, de fato, refletir nos seus Será hábitos, que isso na sua cabe pra cultura, minha se vida? cabe para sua vida, exatamente. Para suas crenças, né, pessoais também. Precisa pesar e não vai ter erro, gente. Quando você na sua casa aplica aquelas coisas que para você faz sentido, para as coisas que você acredita, que você dá valor, não tem erro, não tem erro, sabe? Da satisfação tá ali. Porque eu acho que é importante, porque a casa, ela não vai seguir moda. Esse é outro tópico, Que é gente. seguir tendência, que é o que as pessoas fazem. Elas seguem tendências de mercado. Sim. Ah, aquela porta enorme, né? Que virou moda. Nem sei se já caiu isso, porque eu realmente não é uma parte que eu olho muito. Uma porta enorme. Todo mundo queria ter a porta enorme. Aí pensa, você mora numa casa com todo um estilo diferente e taca lá uma porta enorme. Não sai até do contexto, né? Sai do contexto, da questão de proporção, né? Da questão de praticidade. Então, na dinâmica da sua casa, uma porta daquela altura é pesada. Aquela altura, quem que vai vencer limpar? Nossa. A altura, a pessoa vai ter, pensa nisso, né? A pessoa vai ter uma segurança e subir lá em cima para limpar. E assim, essa questão de modismo, gente, também é outro ponto que eu vejo que entra nessa desinformação, sabe? Quanto mais a gente tá desconectado com de quem a gente é, dos nossos gostos, do que a gente acredita, dos nossos hábitos, quanto mais aumenta essa distância, mais a gente cai no que o outro falou, no que é moda, no que você não consegue adaptar e trazer para si. Perfeito. E aí, quando a gente fala sobre casa, construção, fica um pouco mais, eu digo assim, crítico, porque as decisões que a gente toma, elas envolvem um volume significativo de investimento, de tempo, de trabalho. Gente, quem que já... pintar. Quem que já pintou casa morando dentro? Nossa, terrível. É terrível. Eu nem posso porque me dá crise alérgica. Tem a questão de alergia, exatamente. Então, assim, é um movimento muito grande, muito expressivo, com valores, né, significativos ali, para você tomar decisões baseada no que um falou, na moda, no que está em alta.
isso são conceitos muito delicados e que precisam tomar muito cuidado ao tomar uma decisão baseada só nisso, né? Perfeito. A chance de você ter Errar. insatisfação é muito Porque, grande. assim, às vezes acontece de vir algo pra moda que você já se atrai. Aí você fala, poxa, que legal, isso voltou. Bacana, gosto disso. Vai ficar mais acessível, beleza. A gente pode, claro, usar a tendência a nosso favor. Com certeza, claro. Mas realmente, pro impacto de uma casa, isso tem que ser muito bem analisado, porque é o lugar onde você mora e não é tão simples como uma roupa. Comprei uma peça errada, uma peça que não combina, usei uma vez só, tá. Mas e aí, o impacto disso numa casa é muito impacta de verdade, né? No viver. No viver. É toda a logística da execução daquilo. Gente, olha, época de reforma são épocas, assim, na vida das pessoas marcantes. Nossa, eu não... Tem gente que adoece, tem gente que quase separa, tem gente que... Gente, é um momento, uma fase difícil, complexa na vida, para você atribuir suas decisões a essa, assim, um pouco fundamentada no que faz sentido para você mesmo. Então, cuidado, pessoal, com modismos, com o que um falou, outro falou. Vocês precisam trazer para si esse espaço de refletir se aquilo faz sentido, se é o que você gosta, o que aquelas pessoas ali que vão compartilhar o espaço com você vão gostar. Para você, de fato, ter uma decisão assertiva, uma decisão que vai ser uma vez só. Quando a gente está em obra, você vê, o vestuário dá essa flexibilidade maior pra gente, né? Sim. Tem dia que eu quero estar mais assim, mais assado, e o vestuário dá essa flexibilidade. Se eu compro algo em casa, vejo que, nossa, não tinha nada a ver, eu tenho a possibilidade de trocar. Ou, se eu já usei, tem a possibilidade de dar pra alguém, mudar, sei lá, tem possibilidade. Garanto o uso daquela peça ainda, tranquilamente. A casa não tem essa, não. Você instalou o piso, vai quebrar, vai ter que ir lá vai ser descartado, né? Não, e pensa quebrar um piso, meu Deus. Quebrar o piso, e aí é tempo que o material levou para chegar, tempo que o material foi instalado, tempo para aquele material poder ser usado. Aí você vai querer trocar, então é tempo para quebrar novamente, e mão de obra, e dinheiro. Para retirar aquele entulho, para descartar corretamente, para chegar o outro. Gente, olha, então vale muito a pena a gente se demorar na fase que vocês estiverem imobiliando a casa de vocês, construindo, querendo construir. Vale muito a pena se demorar, se empenhar, né? O tempo é muito, para cada um vai ser, né, individual, mas se empenhar nessa fase das decisões, das escolhas, para garantir que você vai ter a satisfação na sua casa. Até isso, né, que quando a gente tá montando projeto de casa e tal, depende de quem tá também te atendendo, porque ali tem esse conceito, eu vou voltar no conceito aberto, porque esse conceito aberto para mim é o... não, isso aqui tá usando, todo mundo faz. Mas aí você gosta de uma porta. Exatamente. Não, mas não, nada a ver, porque não sei... Tá, mas eu gosto da porta, eu quero ter uma porta. Gente, vocês conseguem se imaginar? Aí toda vez que você chega lá na sua casa, na cozinha pra cozinhar, você olha aquela cozinha e você fala... que faltava uma porta aqui. Tem uma porta aqui. E é liquidificador que faz barulho, é airfryer, é a fritadeira lá. A nossa casa onde a gente mora hoje, ela é alugada. Então, a parte da cozinha é junto dos quartos. Então, por exemplo, à noite, dormiu, não pode fazer um barulho. Não pode não, né? Eu não deixo fazer ninguém fazer barulho. Meu marido chega de madrugada e fala, vai comer no silêncio. Por quê? Porque acorda todo mundo. Todo mundo, Então, assim, a estruturação da casa é desse jeito. Aí eu falo, uma porta aqui. E o meu nem é tão aberto. Mas... tem ali uma bancadinha, que é também que eles chamam de passaprato, né? Que só serve pra quê? Pra colocar um monte de coisa em cima. Eu adoro. Mas assim, é isso. Se tivesse uma porta ali, a gente já consegue fazer um barulho, acende uma luz. Então, assim, seria o nosso contexto. Mas a casa já tava assim. Então, assim, o que a gente foi pensando?
Onde vão ficar as coisas? Quando a gente mudou, onde cada um vai dormir? Onde vai ficar o escritório? Então, isso tem que ser pensado também. Com certeza. E quando a gente vai construir, aí que a gente que pensa. Isso. Essa é a hora. Mais profundo ainda. Essa é a hora a de necessidade de ter um olhar. Isso. E vai desde, gente, de começar no papel escrevendo mesmo. Pra mim, a minha sala é desse jeitinho, Babi, até quando a gente tá com o cliente e vai elaborar projeto, a gente precisa entender a sua cozinha. Como vocês cozinham em casa? Vocês comem muito fora? A família vem muito. Esses hábitos são fundamentais eu conhecer para eu dimensionar aquele espaço para a realidade daquela família. Às vezes a pessoa nem cozinha. Às vezes nem cozinha, não recebe ninguém. E os contextos vão mudando também, né? Porque, por exemplo, a casa onde a gente morava era um apartamento pequeno, que cabia bem 2 pessoas. Os filhos foram chegando, não comportava mais. E aí a gente, na época, também não cozinhava em casa, porque tinha minha avó que morava na rua de baixo, eu comia na casa da minha avó. O meu marido trabalhava fora, então assim, a gente não usava a cozinha. Hoje que a gente usa a cozinha, faz, nossa, tinha que ter uma bancada de 50 metros aqui. Então, assim, mas a gente também vai adaptando aos contextos, né? Exatamente. E aí, eu ia comentar isso, como a gente aí se molda naquele espaço, né? Sim. Claro, a gente vai se moldando, adaptando, criando as nossas ferramentas de acomodar aquele nosso forma de viver, até que a gente possa, né, ir para uma coisa mais personalizada. Fazer com que o espaço esteja moldado mais próximo à nossa realidade. Então, de fato, gente, isso é uma dinâmica que acontece em todas as casas. Ela reflete a nossa forma de habitar, ela vai acompanhar as nossas mudanças, com certeza, de fase, e também as nossas mudanças naturalmente pessoais, a nossa evolução, né, naturalmente. E tem formas de, dentro da nossa casa, a gente direcionar essas mudanças para certos pontos, que é para que a casa fique um pouco mais versátil. Então, que ela vá me acompanhando e sem que todos 5 anos eu precise mudar a sala, porque não tem mais nada a ver comigo e tal. Então, tem também ferramentas que a gente consegue deixar ela mais flexível para essas mudanças que naturalmente a gente vai se desenvolvendo, né? Claro, a gente vai evoluindo, vai gostando de coisas. Hoje não gosto mais disso. Mais, exatamente. E a gente tem que contextualizando conforme as pessoas vão morando na casa ou não, e cada um é de um jeito. Exatamente. Então é interessante incluir todo mundo, os gostos, os hábitos, os hobbies, isso é super importante para todo mundo ali sentir aquela sensação boa de, ai, que delícia estar em casa, ai, como eu gosto da minha casa. Isso na verdade, é o grande sonho de Sobrado. Pois, levar que lindo. Que todo mundo, como eu não posso estar, né, na casa de todo mundo, mas fazer com que todo mundo alcance essa sensação de, ai, que delícia estar na minha casa, ai, como eu gosto daqui, nossa, aquela escolha, olha, acertei, foi boa aquilo que eu fiz, que tem essa autonomia, que não fique refém aí das desinformações ou dos modismos, e no fim do dia, insatisfeito, né? Pois é. Entra em casa e fala, eu odeio esse negócio. Isso aqui tá aqui ainda, não arrumei aquilo ainda. O dia a dia nosso fora de casa já demanda, né, gente? Já demanda da gente, a nossa casa é o nosso, como eu digo, de novo, repetindo, é o seu templo ali particular, onde você vai recarregar suas energias, onde você vai lembrar dos seus sonhos, das suas metas, né? Porque fora de casa a gente tá aí vivendo, imerso a toque de caixa. A toque de caixa, né? Cumprindo horário, cumprindo os afazeres, tendo várias outras influências, né? Externas. E na nossa casa é onde a gente lembra de tudo isso, lembra de onde a gente veio mesmo, quem que a gente é, o que que a gente quer mesmo, tá tudo ali concentrado, gente. Que delícia, né? Nossa, e eu acho que é um projeto, assim, muito incrível, porque é quem você é, a forma com que você se coloca no mundo também. O seu servir. É toda eu. É total, toda assim. eu. E isso é muito legal, porque realmente é um outro olhar. Né? Eu acredito muito nesse olhar mais
individualizado, esse olhar Uhum. que realmente é o que faz a diferença no mundo. Com E a gente vai certeza. mudando os pequenos grupos, Aham, exatamente. que é essa forma de mudar o mundo, né? Somando, né? Somando. Com a nossa entrega, somando com cada um que chega ali na gente, com E certeza. por que é sobrado amarelo? Gente, sobrado amarelo, ele vem, assim, pra mim, é a idealização de uma casa que tem aconchego, que tem cozinha com bolo quentinho saindo do forno, sabe? Aham. É um estereótipo da minha casa, um sobrado amarelo, de uma casa de convívio de família, de muito amor, para mim é o estereótipo do Que sobrado legal. de uma casa, né, que para mim é o Você sobrado amarelo, idealiza. que eu idealizei, e é o desejo que todos possam ter essa sensação de habitar suas casas, sabe? Para mim é um sobrado amarelo. E na minha, E na minha amarelo é idealização, a sua cor favorita? ela tá na minha cor favorita. Então, gente, sou eu todinha. Sobrado amarelo sou eu todinha. Muito bom, porque realmente, assim, é interessante saber a história, porque quando as pessoas falam, mas sobrado amarelo, mas será que... E quando você tiver uma sede de fato, tem que ser um sobrado amarelo. Sobrado amarelo. Eu já pensei nisso. É bom que você já vai visualizando, imagina. Tem que ser um sobrado amarelo. Eu vou lá no sobrado amarelo. Vou lá no sobrado amarelo, conversar com a Nai lá. Nossa, muito legal. E, bom, a sua história foi muito legal. Você no fim, você não passou numa transição de carreira, né? Você seguiu, passou por uma transição de curso, mas não de carreira. Dentro dessa área que eu escolhi, me realizei muito, de fato, tem as formas ali de atuação. Então, quando você fala sobre transição, eu não que seja diária, mas de forma de trabalho, eu sinto que eu tô num processo, Perfeito. sabe? Você na verdade, você está em transição. Em transição da forma de trabalho. Dentro da mesma área, mas do formato sim. Então, esse também é um processo que eu tô vivendo, né? E tô muito, muito feliz, muito animada, empolgada. E 2026 tá aí, né? Tá aí, novos projetos. gente, a gente já pode começar a se desejar, pode começar, né? já pensando. Quando você era criança, Nai, o que você queria ser? Você tem essa visão de quando você era pequena? Babi, eu fui daquelas que cada época falava que queria ser uma coisa. Sim. Era eu, gente. Então, já falei que queria ser médica. Já falei que queria ser astronauta, eu ia falar astronauta. Claro. Todos nós, nos anos 90, queríamos ser astronautas. Claro. E arqueólogos. Claro! Quem não queria ser arqueólogo? Não faltou, gente, que ser arqueólogo também. Sim, também. Então, e nunca foi definido assim, né? Na minha família eu não tenho nenhum arquiteto ou profissional de construção. Então ficou para a fase mesmo do colegial. Mas seus pais são ligados o seu pai, não sei, mas a sua mãe A minha mãe sua mãe é professora, mas ela é da parte artística, né? Assim, ela lida total, com pessoas, né, gente? Exatamente, lida com pessoas, escritora, ela vai vir aqui. Virar. Gente, aguardem. A história dela é demais também. Tá numa fase que também eu tô super admirada de ver ela agora realizando o sonho na parte da escrita, né? E publicando os poemas dela, tá demais. Então. E seu pai faz o quê? Meu pai foi funcionário servidor do exército. Então uma coisa militar, mais tradicional. Né? Sim, foi. E se realizou também muito nessa área. Então, da parte de construção, eu não tinha. E aí, a escolha da faculdade ficou mesmo nessa parte do colegial, das minhas pesquisas, e pesquisei muito, fucei muito. E me identifiquei, né? Me achei lá. Mas você gostava de desenhar, pintar? O que eram os seus hobbies Babi, infantis? você sabe que muitos anos depois, eu já estava na faculdade há muito tempo, eu lembrei, gente, que quando eu era pequena, aquele software do computador de desenho, sabe? Paint. Exatamente. Eu lembrei
eu fazendo nele uma plantinha de uma casa. Ah lá, olha. Olha que doideira. Aí só que isso, né, engraçado, a gente Desbloqueou isso na é na faculdade. faculdade que eu me vi, né, desenhando e tal, com as ferramentas e tudo mais. Falei, cara, já tava em mim e eu não sabia. Teve Olha isso que sim. interessante. Tem aquele jogo também de computador. Eu não tinha, mas na casa das minhas primas tinha e eu jogava o The Sims. Que você Sim, constrói nossa, casinha. adorava. Gente, o que eu esperava pra chegar na casa delas e poder jogar o joguinho e montar casinha, escolher janela, escolher porta. Ai, olha. Isso foi tudo que eu reparei depois, já na faculdade, estudando, que eu fui reparando que já estava em mim, de alguma forma já estava em mim. Ah, interessante. É. Que legal, mas assim, não tinha. É porque a gente, quando é criança, nem sabe que existe arquitetura, né? Exatamente. Moda, arquitetura. A gente sabe que tem médico, tem engenheiro, tem professor, mas realmente outras profissões. Quer dizer, a gente não sabia, né? Eu acho, quando a gente era menor, que até que eu tava falando sobre empreendedorismo. Realmente isso não era uma coisa usual. Hoje as crianças, elas têm mais contato com as coisas, sabe que existe coisas diferentes, né? Isso é muito legal desse novo contexto, né, Babi? Sim, eu acho que já traz uma amplitude maior de opções para que as pessoas se sintam felizes trabalhando. Com certeza. Que eu acho que é um ponto muito importante, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, né? E é onde a gente entrega, né, entrega o nosso servir. Nossos dons, nossos interesses, é ali. Então, eu acredito também que é muito importante as pessoas estarem o mais próximo possível, afinizadas, né, com essa atuação. Muito legal. E vamos pensar aqui, falamos da sua criança interior e o seu futuro aí. Gente, eu sou uma pessoa... Quer? Eu tenho falado 10 anos, mas não precisa ser tanto, não. Pode ser menos. Gente, eu sou uma pessoa... 35. Tá aí já. Tá. Né? 10 anos aí. Babi, eu sou uma pessoa... Eu sou muito sonhadora. Eu quero realizar muitas coisas na minha vida, profissionalmente, pessoalmente. Eu sou daquelas que a cabeça tá na lua, o pé bem no chão, bem firminho no chão. Mas minha cabeça vive na lua. Então, eu desejo muito que o sobrado esteja cada vez mais pulverizado na casa e nas famílias das pessoas. Desejo ver as pessoas tendo mais confiança, mais autonomia para tomar suas decisões e sentindo bem-estar na casa onde vivem. É uma forma que eu tenho também de somar na minha área, no meu mercado, perfeito. Né? E também desejo, né, para minha família, quero ver minha família crescendo, quero viajar bastante, e por aí vai. Eu vou perguntar porque tem aparecido. Eu gostaria de morar aonde? Gente, olha, eu assisti todos. Vou perguntar, vai virar pergunta cativa agora. Eu assisti todos, estava na expectativa. Olha, tá vendo? Eu não sabia. Gente, você acredita? Eu nunca tive desejo de morar na praia. Mas a partir do que eu vejo aqui e as pessoas falam, e semana passada a Mai, que estava aqui, né, que mora na praia. Eu fiquei pensando, gente, será que eu moraria? Isso abriu um espaço para eu refletir sobre, sabe? Pois é. Mas até então não teria, vontade de morar na praia e saber um lugar, Babi, eu acho que por ser arquiteta também, tenho vontade de morar em tanto lugar. Imagino. Vivenciar aquela rotina, aquela cidade, sabe? De conhecer um pouco mais. Tenho vontade de conhecer muitas cidades. Eu acho muito legal. Eu vejo as pessoas que viajam bastante e vão morar de fato nas cidades. Eu acho muito interessante. Mas eu não sei se eu sou essa pessoa. Deveria, mas eu acho que não sou. Hoje não cabe na minha rotina, né? Então, assim, talvez em algum tempo. Mas eu acho muito interessante de quem viaja e mora. Eu tenho uma conhecida que foi tá morando, acho que na Tailândia agora. Olha só. E a gente fazia parte do mesmo grupo. E ela foi morar na Tailândia. E ela tá contando lá o diário dela Então, assim, é muito interessante, né? Vivenciar isso. Às vezes morando, às vezes só viajando. Só passeando, com certeza. Muito bom, Nai. Adorei saber muitas coisas interessantes. Foi demais. Amei nosso papo. Muito bom.
E quem quiser falar contigo, Ah, é fale verdade. suas redes sociais. Isso, gente, me achem lá no Instagram, é Sobrada Amarelo, Sobrar sem o O, já emendo Isso, amarelo, Sobrada Amarelo. Sobrada Amarelo, tô lá. Lá vocês vão ter o link lá pro blog também, que a gente tem um blog. O seu canal. Agora O canal do ela tem um YouTube, canal do YouTube exatamente. também. Vão lá conferir o Sobrado Amarelo no YouTube, vocês acham. E no Insta vocês conseguem também todos esses links e me mandar mensagem. Podem me achar lá. Isso, sigam, porque é muito legal que a Nay tá fazendo um movimento já para o 2026, já pensando nisso. Vem muita coisa boa aí, gente. É isso aí. Me vejam lá. Bom, nós então terminamos o nosso podcast, episódio 9 já, gente. 9, olha. E voltamos semana que vem. Donas Podcast tem como parceiros Podwork e Mad Mac. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.